Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você aqui no YouTube para mais uma videoaula de apoio da EBD, Lições Bíblicas dos Adultos, a Igreja em Jerusalém. E que trimestre fantástico! Estamos mergulhados no livro de Atos dos Apóstolos, aprendendo aí o início da igreja, o crescimento, a progressão da igreja. E nesta feita nós vamos a nossa lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Se você já faz parte aqui do canal, é uma alegria estar com você mais uma vez, e se for novo por aqui, que bom recebê-lo ou recebê-la aqui no canal. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Micael Henrique e semanalmente estamos juntos nas videoaulas dos juvenis, jovens e também dos adultos, além do quadro A Bíblia Não Diz e as videoaulas do curso teológico. É uma alegria ter você aqui no canal. Aproveite, já se inscreva, lembre de curtir o vídeo e deixe aqui para mim nos comentários de que cidade você é, onde você congrega. Será uma alegria nós conversarmos um pouco. Pois bem, lição de número 9. Uma igreja que se arrisca. Queridos irmãos, tem muitos detalhes preciosos nessa lição, mas eu queria começar incentivando você que é professor a fazer uma leitura caprichada de Atos 6 e 7, onde está a história deste personagem bíblico chamado Estevão. Estevão foi um dos 7 diáconos instituídos ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. E você percebe que Estevão tinha as qualificações espirituais, morais, intelectuais para o diaconato, mas também recebeu uma missão de Deus, de pregar àqueles judeus, de anunciar o evangelho de Cristo àqueles judeus. E o que vai acontecer com Estevão é o que aconteceu com os apóstolos. Jesus havia avisado em Mateus 10,16 que eles seriam enviados como ovelhas entre os lobos. Logo, a igreja de Cristo que sai a pregar, a propagar o evangelho no meio de um mundo hostil que rejeita a Cristo, rejeita a graça de Deus, rejeita a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa estar ciente de que ela vai enfrentar desafios e perseguições. É o que acontece aqui com Estevão. E tem um dado extraordinário que eu quero que você anote aí na sua lição, pegue a dica do professor. 5%, historiador Hugo Gonzalez apresenta isso, 5% do livro de Atos é dedicado para falar de Estevão, narrar a sua história. O nome dele, de origem grega, Stéfanos, tem a ideia de alguém que é coroado, que recebe uma coroa. E Estevão foi coroado, porque foi fiel até o fim. Nós precisamos nos inspirar em Estevão, nesta história bíblica, diante de oposição, de falsas acusações, diante do martírio, ele permaneceu fiel a Deus e pregando de forma fiel. Assim como o apóstolo Paulo acontece com ele, e ele narra lá em Atos 20, versículo 24, eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que com alegria eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi de Cristo. Que é o que, Paulo? Dar testemunho da graça de Deus. Pregar o evangelho da graça de Deus. E é isso que vai acontecer com Estevão. Ele vai considerar a sua fidelidade, o seu temor, a sua missão
maior, mais relevante do que a sua própria vida. É por isso que ele passa a pregar com entusiasmo, com alegria, com intrepidez, com uma entrega total e absurda, absoluta. Ele começa a falar para os judeus. Os judeus se levantaram contra ele. Por quê? A Bíblia diz em Atos 6:8, está aí na leitura bíblica. Cheio de fé e de poder, Deus usava Estevão para fazer prodígios e sinais entre o povo. E aí, judeus helenistas, não convertidos ao cristianismo, vão se levantar contra ele, vão levantar falsas testemunhas contra ele. E eu achei isso fantástico, porque a lição faz um paralelo que o verbo grego utilizado por Lucas, se levantaram contra Estevão, é o mesmo verbo grego utilizado em Marcos 14, versículo 57, para falar que se levantaram contra Cristo. Ou seja, o que está acontecendo com Estevão é exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja de Cristo é perseguida, é afrontada, é caluniada, não por dar motivos por conta de imoralidade, corrupção, não. Quando a igreja de Cristo ela é atacada, perseguida e sofre oposição por ser fiel a Cristo, nós estamos imitando o que Cristo fez. Nós estamos sendo agraciados pelo céu de passar pelas mesmas dificuldades que Cristo passou. E a lição coloca para nós refletirmos sobre isso. A fé cristã, atualmente, queridos, os dias odiernos, é muito atacada por muita gente, por muitos lados. Sobretudo nos nossos dias, no nosso tempo, através das redes sociais. A fé cristã tem sido alvejada nas redes sociais, no ambiente acadêmico, no trabalho. Muitos irmãos, por serem fiéis e tementes a Deus, perdem os seus empregos. Agora, o que nós precisamos entender e observar? Assim como Estevão foi fiel até o fim e contemplou os céus abertos e Cristo à sua espera, nós precisamos ter essa bendita esperança e expectativa. A verdade do Evangelho, ela sempre será confrontadora. Ah, irmão Micael, mas tem tanta gente famosa dizendo que é evangélico, tem tanta gente aí que é aplaudida pela sociedade dizendo que é evangélico, nunca teve nenhum tipo de investida assim, ninguém nunca achou ruim da fé deles. Geralmente é porque é um falso evangelho. Um evangelho light. Um evangelho que não anuncia a transformação, a renúncia, a mudança de vida, arrependimento. A palavra pecado passa longe dos sermões e pregações desse pessoal. Conta aqui para mim nos comentários se não é assim. Então a nossa responsabilidade, assim como Estevão, é, primeiro, conhecer a nossa fé. Por isso que nós precisamos aprender a palavra de Deus. Segunda das nossas responsabilidades, viver a nossa fé. Eu estou lendo um livro sobre liderança atualmente e ontem li uma frase impactante. Aquilo que nós fazemos grita tão alto que as pessoas não conseguem ouvir a voz do que falamos. Tremendo. Por que isso? É aquela velha máxima. É o exemplo que convence. É o exemplo que arrasta. Então, além de conhecer a nossa fé, nós precisamos vivê-la. Porque quando nós conhecemos e vivemos a nossa fé, nós estamos prontos
ao terceiro passo, defendê-la. É o que o apóstolo Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 3, verso 15. Antes, separai e santificai a Cristo no vosso coração, e estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor. Não é responder com palavras grotescas, não é responder com voz alta, não é responder com nervosismo, não. Responda com mansidão e com temor a qualquer pessoa que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, quando alguém questionar a sua fé, você e eu precisamos estar prontos, com mansidão e temor a Deus, a responder, porque cremos e vivemos a verdade do Evangelho de Cristo. Estevão, aqui em Atos, capítulo 7, a sua vida é ceifada através do apedrejamento. Lei que estabelecia que os blasfemos deveriam morrer apedrejados. E ele morre dando testemunho da verdade de Deus. Em Atos 8:1, a perseguição começa, a igreja se espalha. É o cumprimento de Atos 1:8. Olha que legal. Atos 8:1 é o cumprimento, a igreja se espalhando, da promessa que Jesus tinha feito em Atos 1:8, de que a igreja teria que se espalhar para levar o evangelho de Cristo. Criaram narrativas falsas, acusações falsas contra Estevão, caluniaram, mentiram contra ele. E o que Jesus disse? Que nós seríamos bem-aventurados. Jesus avisou isso, gente. Mateus 5, 10 ao 12. Bem-aventurados vocês serão quando vos perseguirem por causa da justiça. Quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Bom, Micael, mas isso me deixa triste. Humanamente, nós ficamos tristes, abalados. O Estevão ali todo ensanguentado, mas Jesus disse: alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que Deus nos dê graça, nos dê força para viver, conhecer, viver e defender a verdade do Evangelho de Cristo. A Bíblia usa, o evangelista Lucas usa uma linguagem fantástica. Quando ele vai falar da morte de Estevão, ele diz que os céus estão abertos e ele está orando: Senhor, não lhes impute esse pecado. Assim como Jesus orou em Lucas 23, 34, lá na cruz. E tendo dito isto, a Bíblia diz que ele adormeceu. É de propósito que Lucas não usa o termo morreu, usa adormeceu. Por quê? Porque aquele que é fiel a Deus, ele não tem a sua vida tirada. É o Senhor quem tem poder sobre a sua vida. Estevão findou a sua breve carreira de serviço, de ministério, sua breve carreira. Mas o seu legado perdura até hoje. Que eu e você estejamos prontos a ser como Estevão, conhecer, viver e defender a nossa fé. Deus abençoe você. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o seu like, curtir o vídeo e deixar os seus comentários. Até a próxima aula.